Olá, 19FA, saudades, né? Estamos aqui para passar uma... Vou até tirar aqui a minha máscara, né? Que eu não preciso ficar de máscara aqui agora, que eu estou dentro de casa, né? O nosso assunto de hoje é escala, né? Escala, o que é escala? Escala é uma representação que a gente tem quando a gente entre um desenho e o tamanho real, né? Por exemplo, é muito utilizado às vezes eu vou fazer uma maquete de um prédio, uma planta, né? Uma planta de um apartamento, de uma casa, de um prédio. Mas eu desenho, tem ali o meu desenho e aquilo vai representar o objeto real, né? Então, escala eu utilizo para isso. Às vezes eu faço, olha, a minha escala está de 1 para 100, quer dizer o seguinte, para cada vamos colocar assim, centímetro ali do meu desenho, o tamanho real é 100 vezes maior, né? Então, é para isso. É sempre bom quando eu vou fazer algo representativo, eu coloco ali a escala. Então, é muito utilizado em mapas, maquetes, em plantas baixas. Então, é essa questão, a forma. Então, nada mais é do que a razão. Uma coisa, a divisão entre o que é o desenho do que é o tamanho real, né? Então, às vezes, como que eu uso razão? Razão tem várias formas de representar razão, né? Vocês já viram, por exemplo, aqui, dá um exemplo aqui, ó. A gente já viu que a gente pode utilizar 2 pontos, aqui no caso aqui, 2 pontos 100, quer dizer, ou 1/100, ou 1 para 100, tudo isso, isso são razões, né? Lembrando que aqui do lado é o meu desenho e aqui é o tamanho real. Aqui no caso, aqui está querendo dizer, ó, 2.100, se for escala, está querendo dizer o seguinte, o meu objeto no tamanho real é 100 vezes maior do que está no desenho. Ou o contrário também, né? O desenho é 100 vezes menor do que o objeto em tamanho real. Então, essa é uma forma da gente representar a escala, ou com 2 pontos, ou com barra de divisão, ou até com para mesmo, se eu quiser escrever 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10 milhões. Então, e como toda escala, como toda razão, não existe, não é 1 para 100 centímetros, não, é 1 para 100. Né? A razão já é isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui também de uma outra situação. Eu tenho aqui, cadê? Aqui. Eu quero uma situação. Vou dar um mapa aqui, um mapa do Brasil aqui. E aqui eu tenho representando 2 cidades. São Paulo que está aqui e Brasília que está aqui. Se eu olhar pelo meu mapa, o meu mapa está mostrando o seguinte, né? Que esse mapa está feito, ele foi desenhado na razão de 1 por 50 milhões. Isso quer dizer o seguinte, para cada vamos imaginar, cada 1 centímetro do meu desenho, eu tenho 50 milhões no tamanho real. Certo? Ok. Então vamos tentar descobrir então qual a distância que eu tenho entre São Paulo e Brasília. E vou usar essa escala e eu vou pegar uma régua, a medida aqui até aqui, eu vou ver que tem. Eu aproximei, para facilitar a conta, deu mais ou menos 2 centímetros. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu fiz o seguinte, aqui em cima está a parte do desenho, aqui embaixo o tamanho real. Então, aqui está a minha escala, 1 para 50 milhões, é igual. Aqui está 2 centímetros, que foi o que eu medi aqui de São Paulo até Brasília. E eu quero achar, dentro dessa escala, qual a distância entre São Paulo e Brasília. Então foi isso que eu fiz. Multipliquei aqui em cruz, uma vez x a x, x igual a 50, ou melhor, 100 milhões. 2 centímetros vezes 50 milhões dá 100 milhões de centímetros. Fica meio estranho eu falar que a distância entre São Paulo e Brasília é 50, ou melhor, é 100 milhões de centímetros, né? Parece um número muito grande. Então, mas eu posso melhorar isso aqui, né? Lembrando, né, que eu posso transformar de centímetros para uma outra forma mais fácil de compreender. Por exemplo, se eu analisar aqui, eu tenho quilômetro
hectômetro, decímetro, metro, ou melhor, decâmetro, falei errado, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, no nosso caso aqui, eu estou com 100 milhões de centímetros, eu quero transformar. Bom, vamos inicialmente transformar de centímetro para metro. Se eu transformar de centímetros para metro, vão dar duas casas. Então, eu vou cortar duas casas aqui, ó. Uma, duas. Então, foi isso que eu fiz aqui. Inicialmente, eu só cortei aqui duas casas. Então, em vez de 100 milhões, eu fiquei com 1 milhão de metros. Opa, facilitou. Então, a distância entre São Paulo e Brasília é de 100 milhões de metros, que também fica um número muito grande. Eu posso melhorar para compreender. Se eu cortar 3 zeros, como 3 zeros, de metro para quilômetro, vão dar 3 casas. 1, 2, 3. Então, se eu cortar mais 3 zeros, aí eu transformo de metro para quilômetros. Agora ficou mais fácil. A distância entre São Paulo e Brasília. São Paulo e Brasília é de 1000 quilômetros. Então, assim, isso, a partir da minha escala, eu consegui achar, e medindo com a régua, eu consegui achar a distância real entre uma cidade e outra. Então, é muito fácil, né? Às vezes você pode ter uma planta de um apartamento, né? Às vezes está ali escrito ali, ó, faça um desenho, a minha está lá 2 centímetros ou 1 centímetro. Eu vou saber ali, eu pego com a régua, meço e vou, dependendo da escala, eu acho o tamanho real do que vai ser aquele desenho, né? Então, eu tenho uma outra forma, que é você ter o desenho, saber qual é o tamanho real do objeto e querer achar a escala. Cadê você? Aqui. Então, vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó. Um exemplo 2. Mesmo mapa do Brasil. Aqui, ó. Eu tenho, se eu medir aqui, eu tenho 2 centímetros. E eu sei também, ele me mostrou aqui também, em algum local, que a distância de São Paulo até Brasília é de 1000 quilômetros. Então, eu quero achar qual é a escala que isso está montado. Então, eu vou montar desta forma para vocês aqui, ó. Em cima sempre o desenho, embaixo o tamanho real. Então, 2 centímetros corresponde a 1000 quilômetros. Foi isso que eu fiz. E é igual ao que eu quero achar. Eu quero achar a minha escala. 1 sobre N. A escala que eu quero achar. Então, logo de cara eu já tenho aí uma situação. Eu tenho em cima centímetros, embaixo eu tenho quilômetros. O ideal é que eu transforme, deixe na mesma variável, na mesma medida aqui. Não um em centímetro e outro em quilômetro. Não dá para fazer conta nessa coisa. Então, qual que é a melhor forma? Ou transforma centímetro para quilômetro, ou eu transformo quilômetro em centímetro. Eu vejo que, então, se eu seguir, pegar minha régua de metros aqui, eu tenho aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu quiser transformar então de quilômetro para centímetro, aí eu vejo quantas casas eu vou multiplicar aqui, né? Ó, de quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, de quilômetros para centímetros vai ser aumentado 5 zeros. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, 2, em vez de ser dividido por 1000, aumentei 5 zeros aqui. Então, 1000 aumentou 5 zeros, ficou 1 milhão, ou melhor, 100 milhões de centímetros. Então, 1000 metros, 1000 quilômetros, é igual a 100 milhões de centímetros. Agora ficou tudo em centímetros. Agora eu multiplicar isso aqui em cruz. N vezes 2 dá 2N. 1 vezes 100 milhões é 100 milhões. Como eu quero achar só N, N igual a 100 milhões dividido por 2. N igual a 50 milhões. Então, o meu N é 50 milhões.
Então, é exatamente o que eu quero. 1 sobre o N. N é 50 milhões, é a minha escala. Então, a minha escala é 1 por 50 milhões. E dessa forma, eu consegui achar, a partir do desenho e a partir do tamanho real, eu consigo achar a escala. Ok? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? Faça os exercícios propostos, né? E na dúvida, manda as dúvidas por e-mail, né? E aos poucos a gente vai sanando essas diferenças, tá? Um beijo para vocês no coração, né? Fiquem em paz e até a próxima.